Então, muito boa noite a todos vocês, pessoal da turma 20/CDD04, a edição já de Rio Preto, cidadezinhas próximas. Eu, professor Bruno Steffens, mais uma vez aqui diretamente de Franca para vocês aí nessa semana. Lembrando sempre do formulário, tá, pessoal? Vocês têm formulário para responder daqui a pouco. Então, terminando a aula aqui, eu já envio, vocês sabem disso, não precisa repetir, mas está lá o formulário para vocês fazerem para ganhar frequência. Hoje vai ser uma aula voltada àqueles futuros cuidadores e cuidadoras que querem trabalhar com criança, beleza? Que querem ser babás ou cuidar de criança, ou até mesmo, né, para quem aí ainda não é vovô ou vovó, ou até quem é vovô e vovó já e tem criança pequena lá, neto pequeno, também entender um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da criança. É muito importante a gente saber disso. Não só os cuidadores, não só os profissionais, mas todos saberem lidar com essa questão do desenvolvimento da criança. Eu gosto muito de falar dessa aula porque a gente vai falar de uma pessoinha aí que já faleceu, tá? Mas assim, até tem aí vários artigos, tem uma escola aqui em Franca que ganhou o nome dessa pessoa. Vocês vão saber quem é daqui a pouco. Então assim, eu peço para vocês depois darem uma boa lida no livro, capítulo 17, vou compartilhar a tela com vocês aqui, ó, do capítulo da aula de hoje. Capítulo 17 do livro, que vai falar sobre as fases do desenvolvimento infantil. Legal? Então, a infância, ela passa por um desenvolvimento. Aquelas crianças que vocês podem cuidar um dia vocês podem, por exemplo, trabalhar em creche, tá? Ou aí em berçário, tem toda essa possibilidade para vocês aí, o curso oferece isso. Então, como é que é o desenvolvimento da criança? Como é que vocês podem colaborar com esse desenvolvimento? Como que vocês vão entender esse desenvolvimento? Então, o capítulo 17 vai falar a respeito disso. Depois, dê uma lida no livro, dê uma boa lida lá no livro para saber certinho, passo a passo, tá? Tudo que está aqui está no livro, mas às vezes quem lê o livro aprende mais fácil do que quem está só me ouvindo. Então, sempre recapitular é uma boa forma de estar levando aí esse conhecimento para vocês, tá bom? Só para lembrar, né, fazer aquela recapitulação rápida da aula passada, quando eu falei sobre a segurança, principalmente no ambiente domiciliar. Então, eu falei a questão de prevenir queda, prevenção de acidentes, aquelas adaptações que tem que ter no ambiente, estão lembrados? Piso antiderrapante, protetor de quina, maçaneta, tudo isso, para prevenir acidentes. Tá? Então, no capítulo 16 eu falei sobre segurança no ambiente domiciliar. Hoje, a gente vai falar sobre alguns assuntos voltados ao desenvolvimento da criança. Então, quem gosta de criança aí vai aprender bastante coisa. Eu vou falar sobre a teoria de Piaget. Tá? Esse Piaget é a pessoa que eu falei, que até aqui em Franca nós temos uma escola é o Colégio Piaget. Quem foi Piaget? Vocês vão entender quem é daqui a pouco. Vamos falar das fases do desenvolvimento infantil. São 4 fases. Temos a fase sensório-motora, temos a fase simbólica ou pré-operatória, ela recebe esse nome, né? Simbólica ou pré-operatória. A fase conceitual ou operatória concreta e a fase operatória formal. Professor, que monte de nome estranho. Será que eu preciso decorar tudo isso? Tá, não vou dizer que não, porque vai que vocês um dia façam aí um concurso, vão entrar numa empresa, numa escola, numa creche, precisa de uma provinha. Às vezes essa provinha pode cair isso. Mas no livro de vocês tem esses nomes para vocês estudarem. Então até peço, né? Às vezes alguém está copiando aí os slides. Calma, né? Dá uma concentrada naquilo que eu estou falando, depois pega a aula do YouTube, que é a mesma, vocês sabem. Assistam novamente, aí vocês podem pausar o vídeo, escrever, colocar o play de novo, pausar, escrever, tá bom? Porque os nomes aqui eles podem ser um pouco confusos, mas nada que atrapalhe aí o aprendizado de todos, beleza? Então vamos lá, ó. Uma coisa que eu quero ensinar vocês agora de princípio e logo de início, a todos e todas aí. Gente, os primeiros anos da criança são fundamentais para o desenvolvimento dela para a vida adulta. Pensem nisso. Tudo parte da criança. Não achem que a criança não percebe as coisas, que a criança não está ligada às coisas. Ela está e muito. A criança está muito mais focada e ligada nas coisas do que um adulto. Porque a gente tem percepção. Então, por exemplo, agora, vocês estão me ouvindo aí. Só que às vezes vocês podem, por exemplo, dar uma desconcentrada. Vamos supor que chega alguém aí no quarto que vocês estão vendo a aula, ou senão alguém faz um barulho na casa, o cachorro late. Vocês vão dar aquela escapada da concentração. A criança, ela não tem isso. A criança, ela consegue ficar concentrada o tempo todo naquilo que chama a atenção dela. Tá legal? Então, nesse caso,
O desenvolvimento da criança começa desde o 0 ano de idade. Tá? O primeiro aninho, segundo aninho, vocês vão ver aqui. Então, olha aqui que eu escrevi aqui como aquela parte que está lá no texto do livro. Os primeiros anos de vida são marcados por grandes transformações. É aqui que a criança vai desenvolver mesmo sua capacidade de raciocínio, sua capacidade intelectual. Tá legal? Por isso, estudar sobre esse desenvolvimento é fundamental tanto para a criança quanto para o cuidador. Então, vocês, cuidando de uma criança, vocês têm que entender que vocês vão fazer parte desse desenvolvimento dela. Vocês não vão apenas cuidar, trocar uma fralda, dar comida, olhar. Vocês estão fazendo parte do desenvolvimento dela. Por incrível que pareça. Pode passar despercebido, mas o desenvolvimento dela também vai ter vocês como ali um alicerce na vida de cada uma. Legal? Então, olha aqui, vou passar aqui para vocês verem. Então, dentre muitos aí autores que tratam desse assunto, do desenvolvimento da criança, vamos falar um pouquinho só da teoria de Piaget. Tá? Aí eu falo, professor, quem que é Piaget? Bom, Piaget é esse senhorzinho aí, que deixou essa célebre frase. Olha só, a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Presta atenção. Vamos pegar aqui um engenheiro. Vamos pegar uma faculdade de engenharia, que é uma faculdade difícil pra caramba, só tem conta de matemática ali. Um engenheiro de 30 anos de idade. Ele é criativo? Um arquiteto é criativo? Né? Vai fazer lá um design, um desenho de uma casa? Não chega nem aos pés da criatividade de uma criança. Por incrível que pareça. Criança é muito criativa. É simplesmente vocês entenderem o seguinte. Vamos pegar uma criança de 2 anos de idade, que não tem percepção de nada, nunca entrou numa escola ainda, está aprendendo a falar as primeiras palavrinhas. Tá? Então ela não teve um aprendizado. Como é que ela consegue pegar aqueles bloquinhos e encaixar o que é redondo no redondo, quadrado no quadrado, estrela na estrela? E aí? Você acha que aquilo ali é fácil? Ela não tem percepção, não tem conhecimento nenhum. É a mesma coisa se você dá uma caneta para uma pessoa que não sabe escrever e ela escrever um texto. É a mesma coisa. Você tem que entender isso. Uma criança que nunca teve um conhecimento na vida consegue interpretar ali o que é quadrado, redondo. Tá? É a mesma coisa uma pessoa que nunca escreveu na vida, ela consegue escrever um texto. É incrível isso. Então é o tempo de maior criatividade. Piaget, o Jean Piaget, certo? É um suíço. Foi aí um suíço, um pesquisador muito importante. Né? É bom falar um pouquinho de história para vocês entenderem um pouquinho quando for um dia estudar mais a fundo, tá? Ele era biólogo, então ele começou ali os estudos na área de biologia. Ele era igual eu sou biólogo também de formação. Só que aí ele se dedicou à área da educação, junto com a psicologia. Olha que grandes áreas. Biologia, que é o estudo da vida. Educação, que é o que move o mundo. E psicologia, que é o estudo da mente. Tá? Então, nesse caso, Jean Piaget contribuiu muito com as suas pesquisas, com a parte de educação. Tá legal? Então, ele criou o que a gente chama de teoria da aprendizagem cognitiva moderna. Como que as crianças desenvolvem aprendizado? Será que é quando entra na escola? Não. O aprendizado vem muito tempo antes da escola. É isso que vocês vão entender na aula de hoje. Ok? Então ele descobriu aí que os princípios da lógica, né, elas vão começar a se instalar antes da linguagem. É aquilo que eu falei. Como é que uma criança pega o que é quadrado e encaixa no quadrado, redondo e encaixa no redondo? Essa criança nunca estudou na vida, não sabe o que é matemática, ela nem tem capacidade para entender isso. Mas ela já tem lógica, ela já tem senso de lógica. Tá? Então, através de quê? De sensações, de consultas motoras, ou seja, ela experimentar sensações motoras, de interação com o meio, tanto que criança não para quieta. Ela sempre está descobrindo tudo ao redor. Quem tem criança pequena sabe o que eu estou falando. Criança não para quieta. Ela sempre está descobrindo as coisas. Tá? Então, a psicologia da aprendizagem, se um dia vocês aí quiserem ser professores e professoras, não adianta. Igual eu. Estudei aí para ser professor também. Psicologia da educação cai muito quem quer ser professor, porque tem que entender como é que a criança aprende. Eu tenho que saber como é que vocês aprendem. Por isso que eu sinto falta da sala de aula. Porque eu estou vendo a pessoa ali fazer um rascunho, aprendendo ouvindo, aprendendo lendo. Online, né, é um pouco mais difícil. Eu não sei como é que vocês estão aprendendo agora, porque eu estou falando, tá? Mas eu não estou vendo o que vocês estão fazendo.
Quando eu estou na sala de aula, eu falo, um escreve, o outro ouve. Tá? Então tem tudo isso. A psicologia da aprendizagem, né, ela vai ser realizada aí por um desenvolvimento mental através de quê? Da linguagem, das brincadeiras e da compreensão. Por isso que criança tem que brincar. Criança tem que ficar solta. É errado quem fecha a criança em casa, quem tranca a criança. É errado quem não deixa a criança se relacionar com o meio. Os pais acham que estão fazendo uma coisa correta, mas não estão. Tá? Isso é errado. E vocês podem falar isso para um pai, para uma mãe, que vocês estiverem cuidando de um filho deles. Olha, deixa a criança mais dispersa, deixa a criança mais atenta, porque nesse caso ela está desenvolvendo, tá? A capacidade de linguagem, brincadeiras, compreensão. Essa teoria aí de Piaget, ela divide o desenvolvimento infantil em 4 fases. Tá? Essas 4 fases estão aí no livro de vocês. Professor, que fases são essas? São aqueles nomes estranhos que eu expliquei lá atrás. Mas não precisa decorar isso não. É só para vocês entenderem, tá? Então, olha só, as fases do desenvolvimento infantil, segundo Piaget. Eu tenho uma escala aí, de 0 a 11 anos, tá bom? Que é a fase infantil. Vocês estão lembrados quando eu falei para vocês lá daquela aulinha que eu falei de lei? Do Estatuto da Criança e Adolescente? Infância de 0 a 12 e adolescência de 12 a 18? Então, de 0 a 11 ali é infância, tá legal? 0, 1 ano, 2, 3, 4, até os 11. Temos 4 fases aí. A primeira é a fase sensório-motora, que vai de 0 a 2 anos. Eu vou explicar cada fase dessa. Por enquanto eu estou apresentando para vocês. De 0 a 2 é a fase sensório-motora. De 2 a 7 anos de idade, ou seja, 5 anos aí, é onde que entra a fase simbólica, ou a fase pré-operatória. Do jeito que vocês acharem melhor escrever. Beleza? Depois dos 7 aos 11, entra a terceira fase, que é a fase conceitual, ou operatória concreta. E de 11 até a vida adulta, aí é a fase operatória formal. Temos 4 fases aí. E eu vou explicar as características de cada uma delas. Por quê? Vocês podem cuidar de uma criança de 1 ano de idade. Tem a fase motora. Mas vocês estão cuidando com uma criança de 1 ano junto com um irmão que tem 4. Então, vocês estão cuidando de uma criança com uma fase motora e uma criança com a fase simbólica. Não é igual o aprendizado uma da outra. E vocês também não podem fazer as mesmas coisas para um igual para outra. Tá? Tem uma diferença aí. Por isso que é importante entender. Vamos começar com a fase sensório-motora. É aquela fase que eu chamo de fase do cuti-cuti. Porque é a criança. Olha a bebezinha aí. Né? De 0 a 2 anos, quem não gosta de uma criancinha bonitinha, né? Vocês acham que essa criança aqui não está aprendendo? Ela está aprendendo muito. Piaget mostra isso. Ele demonstra aqui. Então vocês não dão nada para essa bebezinha aí, né? Não, isso aqui ela só sabe engatinhar. Gente, ela está aprendendo muito mais do que um estudante de medicina, se for ver. Tá? Ela está aprendendo muito mesmo. E vocês têm que colaborar com isso. Então olha só. É o desenvolvimento da coordenação motora. Onde que ela começa a engatinhar? Onde que ela começa a pegar as coisas, a explorar? Tá? Saber usar as mãos, usar as perninhas. Tá legal? Tanto que, por exemplo, quem aí é pai, mãe, quem já teve criança, sabe que quando está no berço, ali com 6 meses de idade, você fica brincando ali com o chacoalhinho em cima, ela olha atentamente aquele chacoalhinho e começa a rir. Ela já entende aquilo. Ela mexe os bracinhos, as mãozinhas para querer pegar aquilo. Tá? Então é a fase do desenvolvimento da coordenação motora. É a exploração do mundo usando o sentido. Que sentido? O que criança faz? A primeira coisa que ela pega uma coisa, ela enfia na boca. Tá? Então, nesse caso, ela está usando um sentido, que é o paladar. Por quê? Porque é o nosso principal sentido. A gente precisa o quê? Comer. É um instinto do ser humano. Então, a gente leva na boca achando que é comida, porque o nosso corpo pede. Olha que bacana entender isso. Agora, vocês estão entendendo por que criança leva tudo isso para a boca. Tá? Tudo que pega, leva para a boca. Ela está descobrindo o mundo. Se ela pegar, por exemplo, vou dar uma ideia aqui, uma criança, ela pega uma bala, ela põe na boca. Se ela pegar uma pedra, ela põe na boca. Se ela pegar um escorpião, ela vai pôr na boca. Né? Ela não sabe diferenciar, mas ela está aprendendo a diferenciar. Ok? Pensamento relacionado a tudo que pode ser tocado. Ela toca numa parede, ela já sabe que ali é um obstáculo. Ela toca num objeto, ela sabe que ali ela pode brincar com aquele objeto ou não. Por isso que ela está aprendendo. É a fase sensório-motora. Você pega a parte motora e a parte sensorial e junta.
Então, ela vai aprender, por isso que ela tenta ficar em pé, ela vai pôr a mão nas coisas. A criança está nesse estado de aprendizado. O aprendizado vai acontecer por acaso. Então, tudo que ela pode ter como reflexo, ela vai segurar. Dá o dedo, pega o dedo de vocês, coloca na mão de uma criança recém-nascida. Ela vai segurar e apertar seu dedo. Não vai? Por quê? Ela está tendo reflexo, ela está sentindo alguma coisa que ela pode pegar. Ela está aprendendo com aquilo. Ela vai puxar, até que a criança pega o cabelo e puxa. Ela vai colocar tudo na boca. Tá? E aqui fica uma dica valiosa que muitos pais hoje não compreendem. Nessa fase é fundamental que a criança toque, que ela ponha a mão nas coisas, que ela sinta, que ela experimente, tá? Outros objetos. Tem mãe, pai que tira tudo do alcance da criança. Gente, tem que deixar. Claro, não vai colocar uma bolinha de gude, porque ela vai pôr na boca e vai querer engolir. Agora, um brinquedo grande, uma criança tem que pegar e brincar. Ela não sabe brincar, mas ela está experimentando aquele toque, experimentando aquela sensação ali de sentir. Então, joga o brinquedo para a criança, tá? Para ela poder sentir as coisas que estão ao redor dela. Tá legal? Fase simbólica ou pré-operatória. Aqui é a fase de 2 a 7 anos. Aqui a criança já está começando já a ter alguns estímulos. Então, olha só. Período de educação pré-escolar. É aquela fase antes de entrar na escolinha. Onde que ela vai aprender a se socializar. Ela vai ter contato com outras pessoas. É aquela fase que a criança, quando vai para a escola, ela chora, tem medo de deixar os pais. Ela chora no primeiro, segundo dia. Porque é um ambiente novo para ela. Ela está numa fase ali, com a mãe, com o pai, numa zona de conforto. Chega uma hora que ela tem que sair dessa zona de conforto, tem que ir para a escolinha. Quem é pai e mãe levou o filho para a escola a primeira vez sabe. A maioria chora, tá? Mas ela vai aprender a se socializar. Isso é necessário. A criança está voltada a ela mesma. Aqui é natural a criança ser egocêntrica. Ela vai pensar nela mesma. E muito pai, muita mãe, é engraçado falar disso, que os pais falam assim, nossa, mas foi o primeiro dia para a escolinha e não conversou com ninguém. Ela não vai conversar com ninguém. Ela está voltada a si mesma, é um mundo novo. Tá? Ela não vai ser desbocada, chegar, e aí pessoal? Não, é novo para ela, então ela vai pensar nela. É aquela criança que vai ficar no canto dela, criar as coisas para ela, pensar só nela. Por enquanto, ela vai desenvolver, ela vai tirar esse egocentrismo, mas isso é natural do desenvolvimento da criança. Tá? Então por isso que ela é voltada a ela mesma. Ela não vai fazer amizade no primeiro dia de aula. Salve aí algumas exceções, mas a maioria não faz. Tá? Expressa seus sentimentos de forma livre. É aqui onde a criança pega um papel, por exemplo, e começa a desenhar. A primeira coisa que ela vai desenhar no primeiro dia de aula, se for uma pré-escola, é desenhar a casa dela. Porque ela sabe que lá está o pai e a mãe dela. Ela vai desenhar lá um rostinho, papai, mamãe. Tá? Ela quer ter aquilo de volta. Parece que ela vai sentir que ela foi tirada da casa. Não, ela vai passar um tempo na escolinha. Ela vai voltar para a casa dela. Só que ela tem que começar a acostumar com esse tipo de situação. Tá legal? Desenvolve noção de espaço, quem está próximo, quem não está, a partir dos 2 anos. E noção de tempo, o que é manhã, tarde, noite, tempo para almoçar, tempo para jantar, tá? A partir dos 4 anos de idade. Isso aqui ela vai desenvolver essas noções dos 2 aos 4 anos. Então não adianta querer forçar a criança, que ela não vai aprender. É ela que vai ter esse estímulo automaticamente. Beleza? Essa aqui é a fase pré-operatória ou simbólica. Depois vem a fase conceitual ou operatória concreta, que é aquela fase dos 7 aos 11. Aqui a criança já vai estar mais um pouco amadurecida, vamos falar assim. Então ela vai entrar no ensino fundamental. Então assim, ela sai daquela parte de pré-escola. Ela já vai entrar ali no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, que vai de primeiro a 9º ano, tá? Aqui já começa a cair esse declínio, esse comportamento egocêntrico. Então vai acontecer esse declínio. Como a criança aprendeu a se socializar lá na pré-escola, naquela fase anterior, simbólica, então ela já não precisa pensar só nela mesma. Ela vai começar a pensar nos amiguinhos, ela vai começar a pensar na escola, no ambiente que ela vive. Então esse comportamento egocêntrico começa a desaparecer, porque ela já se socializou. Não é mais aquela zona de conforto só da casa. Então ela tem a zona de conforto na casa e na escola. Então ela consegue se socializar, tá? Começa a lidar ali agora com números, conceito e números. Então é matemática, um raciocínio,
2 vezes 2, 4 vezes 5, uma conta de divisão, porque o ensino fundamental começa a ensinar isso para a criança, tá legal? Então ela começa a ter agora noções de lógica, beleza? Começa a solucionar problemas concretos. Aí vem as questões, vem as tarefas de casa, o que tem que fazer, não só a escola, mas tudo na vida. Então, problemas concretos. Lembra que ela desenvolveu a questão de tempo lá na outra fase? Aqui ela já sabe se ela está atrasada ou não para a escola e como que ela pode ir para a escola se o pai não pode levar. Será que ela pode ir andando? Será que ela tem que atravessar a rua? É um perigo para ela? Ela começa a solucionar problemas. Tá? Por isso que ela começa a lidar ali com conceitos, números, etc. E ela desenvolve a capacidade de estabelecer relações. Ela sozinha começa a fazer amizade. Nessa fase, pode ser que até comece a ter aquele sentimento de relação de paixão, de amor, né? A amiguinha da escola, o amiguinho da escola. Porque ali também, a gente também tem que entender que nessa fase começa a desenvolver a questão hormonal da pessoa, da criança. Pode ser mulher, pode ser homem. E os hormônios é uma coisa fisiológica, todo mundo vai passar por isso. Aí não tem como segurar. Ela vai começar a ter o desejo, ela vai começar a ter ali certa atração. Claro que não a parte sexual em si. Ela é uma criança ainda, de 7 a 11. Mas ela começa já a ficar, por exemplo, as meninas, querer colocar um decotinho. Os meninos, querer uma camiseta cavada, chamar atenção. É nessa idade. Tá? 7 a 11 anos mais ou menos. Legal? E por último, a fase formal, a operatória formal. Aqui é de 11 anos para cima. Aqui é quando a criança já se desenvolveu e agora ela vai começar a aprender a parte da adolescência e vida adulta. Então, é a fase que a gente chama de transição. Ela está passando da fase da infância para a adolescência, vida adulta. É a transição. Tá? Então, aqui ela vai aplicar mais a lógica em problemas mais sérios. Né? Usar matemática mais aprofundada, tá? Usar raciocínio lógico mais aprofundado. Ela desenvolve habilidades. Aqui, gente, é o seguinte, eu coloquei uma estrelinha, estão vendo a estrelinha aqui no meio? Ó? Que tipo de habilidade é essa? É aqui que a criança e o pai, a mãe, até mesmo o cuidador tem que ficar atento. Porque, por exemplo, essa criança, esse menino aí que vocês estão vendo, ó, vamos supor que ele tem 11, 12 anos. Qual habilidade ele começa a desenvolver? Esse menino pode ser um ótimo jogador de futebol. Ele pega a bola, parece que ele joga a bola diferente de todo mundo. Lionel Messi começou com isso aí. Cristiano Ronaldo, nessa fase. Então, acho que a gente vai observar as habilidades. Não, horrível no futebol, mas pode ser um ótimo, sei lá, pessoa que faz conta, cálculo. Pode ser um grande matemático, um grande engenheiro. Essa criança aí, né, nessa idade, ela começa a ter uma grande afeição em palavras de outra língua. Então ela pode, por exemplo, fazer uma faculdade aí de intérprete, ir para os Estados Unidos, vai ter facilidade com línguas. É onde que vem as habilidades. Qual é a habilidade? Pintura, música, esporte, artes, não sei. É aí que o pai e a mãe tem que ver. É onde que muito pai e a mãe percebe e começa a pôr na escolinha desde cedo. Vamos para a escola de dança? Vamos para a escola de judô? Vamos para a escola de futebol? Ótimo, é nessa fase, tá? Desenvolvimento físico, a criança começa a ter mais corpo, até que as meninas dessa idade começam a desenvolver seio, tá? A cinturinha fina um pouco. Desenvolvimento emocional, já vem as emoções, tristeza, felicidade, saudade, tá? E social, é saber quando tem um amigo. Por exemplo, esse menino aí, ele pode ter um colega e um amigo. Ele sabe a diferença de colega e amigo. Ele sabe a diferença. Quem ele pode confiar, quem ele não pode. Tá? Começa a demonstrar certa independência. É onde que ele começa a demonstrar independência. Ele pode ir nos lugares sozinho. Ele já quer sair, né? Tipo assim, ir pro shopping sozinho. Não vai para uma balada, né, gente? Nem pode entrar também. Mas nesse caso, um shopping. Tá? Começa aquela fase que os pais ficam, nossa, é a pior fase. Não é a pior fase. É a fase de soltar para o mundo. Tá? Então, vocês têm que tomar cuidado quando eu falo vocês cuidadores, pais e mães, quando começa a segurar muita criança em casa. Porque ela pode ter problemas nessas fases. Se eu seguro, vamos supor, eu sou pai, eu tenho uma filha, tudo bem, quem é pai, quem é mãe sabe que filho é o maior dom que Deus deu. Porém, é assim, ó, eu quero segurar até onde que eu posso. Cuidado, isso pode atrapalhar.
Essas fases não vão ser bem aproveitadas. Essa criança pode ir para o mundo tendo dificuldade de relacionamento, por exemplo. Dificuldade de raciocínio, porque ela não teve, ela não vivenciou essas fases. Legal? Importante é o seguinte, é que cabe muito a lógica também. Tem muito pai que fala assim, ó, vou dar uma ideia. Tá conversando com o vizinho e fala, nossa, você já viu o filho do vizinho? O meu filho não tem a capacidade que ele tem. O que será que está acontecendo? Será que o meu é devagar mesmo? Não é assim? Ou senão a vizinha fala, você viu a filha daquele vizinho ali? Entrou na faculdade, enquanto o outro ali ó, nem consegue passar de ano. Cuidado! Presta atenção no que está escrito na frase aí. Ó. As fases que vimos na aula são importantes para identificar possíveis problemas no desenvolvimento. Porém, elas não podem, elas podem variar de criança para criança. Sendo assim, o hábito de comparar uma criança com a outra não é recomendado. Não se deve comparar uma criança com outra, porque cada uma aprende de uma maneira. Tá? Olha só, por certos indivíduos, podem antecipar alguns comportamentos, enquanto outros podem apresentá-lo pouco tempo depois. Então, aquele comportamento egocêntrico pode ser que no filho da vizinha, né, lá da vizinha que você tem, já sumiu. Mas um da outra, que tem a mesma idade, ainda continua. Porque cada um tem ali um tipo de percepção, um tipo de tempo. Tá? Então, não compare uma criança com a outra. Pode ser que aquela criança chegue ao mesmo patamar, mas vai demorar um pouquinho mais. Tá? Fica a dica para vocês aí. Aqui eu coloquei para vocês umas tabelinhas que constam no livro, que é muito legal vocês entenderem. Então aqui eu coloquei assim o tempo, a idade da criança. Então, por exemplo, até 6 meses, onde está azul aí. Então, o cinza. Então, até os 6 meses, o que a criança faz? Olha aqui, ó, faz brincadeiras com o próprio corpo, como mexer mãos e pés. Você fica mexendo a mão, mexendo o pezinho. Quais são os estímulos que vocês, cuidadores, e até mesmo os pais, podem dar? Contato por meio do toque. Dá alguma coisa para ele brincar, para ele tocar. Tá? Massagem nos braços e pernas, pegar nas mãozinhas, nas perninhas. Tá? Brinquedos. Vocês podem dar mordedor, chocalho, objeto musical. Sabe aquele chacoalhinho que tem um sininho dentro? Tá? Até 6 meses. De 6 meses a 1 ano, aí já começa a sentar, segurar o objeto, engatinhar, andar com apoio, aquele apoio, né, de rodinha. Então, olha só, quais são os estímulos que vocês podem dar? Oferecer brinquedo para segurar, colocar brinquedo afastado para que essa criança engatinhe até o brinquedo. Segurar a criança pelas axilas para estimular ali o toque do pé com o chão, para ela começar a querer aprender a andar. Deixar que ela segure os objetos para ter apoio. Vai segurar na cadeira, na mesa. Sempre observando, tá, gente? Para não correr risco de acidente. Quais são os brinquedos que a gente pode dar nessa fase, nesses 6 meses a 1 ano? Cubo, bloco de montar, brinquedo de martelar, encaixar. Lembra o encaixe que eu falei? Pois bem. De 1 a 2 anos, começa a andar sem apoio, já começa a empurrar carrinho, carrega brinquedo, começa a correr, chuta bola, né? Chuta bola assim meio desorganizado, mas chuta. Sobe em superfície, começa a subir em algumas coisas, empilha bloco, usa lápis para rabiscar. Quais são os estímulos, cuidadores, que vocês podem dar? Oferecer espaço para a criança brincar, para realizar as atividades. O que mais? Brinquedo adequado, oferecer brinquedos adequados à idade. Pode oferecer um lápis, um papel para desenhar. Quais são os brinquedos para essa idade? Carrinho, bloco de montar, brinquedo de encaixar. Tá? De 2 a 3 anos, ela começa a correr, a dançar, pedalar, usa giz para fazer rabisco. Tá? Círculo, começa a desenhar rostinho. Estímulo, mesma coisa, espaço para a criança, brinquedo adequado, lápis e papel. Aqui, pedir para a criança começar a ter certa responsabilidade. Recolha os brinquedos. Tá? Bloco de montar, bichinho, boneco, boneca. Aqui nessa fase. De 3 a 4 anos, ela começa a pular, subir e descer a escada, joga e pega a bola, desenha a pessoa, copia a letra. Oferecer espaço para a criança, sempre o espaço é fundamental. Oferecer brinquedo adequado à idade. Tá? Instrumento musical, aquele instrumento mais de brinquedo mesmo, bloco de montar e desmontar. Jogo de tabuleiro para começar raciocínio. Tá? Quebra-cabeça. Tudo isso. De 4 a 6 anos, começa a se equilibrar num pé só. Ela começa a dar cambalhota, ela vai nadar, desenhar a pessoa completa, né? Desenhar a pessoa lá com braço e perna, escreve letra, usa talher já para começar a comer. De novo, o que vocês podem oferecer? O espaço, oferecer brinquedos de acordo com a idade. Então, sabe mini cidade? Aquelas cidadezinhas que dá para montar lá com carrinho? Pois bem, circo, postinho de gasolina, aqueles postinhos de gasolina,
né? Que a gente adorava brincar com aqueles postinhos de gasolina. Casa de boneca com móveis para organizar os móveis, bola, tratorzinho para pegar terra no chão, tá? Barco, caminhão, fantoche. 6 a 8 anos, começa a ter consciência corporal. A criança começa a ter consciência do corpo. Então ela começa a ter noção de espaço e tempo. Ela sabe que dia da semana, que mês é, onde que ela mora. Então ela é capaz de controlar impulso. O que você tem que oferecer? Atividade própria, como pular corda, amarelinha, bambolê, cabra cega. Tá cuidando de uma criança? Vai brincar com ela disso. Dobradura de papel, tá? Origami, não sabe fazer? Vai na internet, aprende a fazer. Brinquedo, bola de gude, pipa, vai soltar uma pipa, jogo de tabuleiro, carrinho, bicicleta. Tá? De 8 a 10 anos, daquela fase lá que eu falei para vocês. Nesse período é recomendado que a criança comece ali, né, a ser estimulada com aquilo que ela pode desenvolver como habilidade. Então esporte, pode ser uma natação, um futebol, um judô, pode ser uma dança, tá? O que for da ideia de vocês. Aquilo que a criança está desenvolvendo, bola para frente, que ela vai desenvolver isso muito mais. Ok? Fica a dica aí. Bom, falei demais, né, meninada? Hoje a gente viu sobre as fases desse desenvolvimento da criança. Teoria de Piaget, as fases, tá bom? No livro de vocês consta tudo isso. Semana que vem, aulinha sobre psicologia, só que agora do idoso. Então, a psicologia do idoso. E semana que vem não faltem, hein? Aula importante. Beleza, pessoal? Muito bem. Meninada, alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer perguntar alguma coisa? O microfone de vocês está ligado. Não. Não? Tá tranquilo aí? Olha, eu vou pedir na prova, hein? Quero ver quem vai ter coragem de falar aí. Tô brincando. Ei, meninada, então tá bom. Deixa eu desativar o áudio aqui. Tá acabando o Zoom já? Quem tiver dúvida, tá com vergonha de perguntar, vai lá no grupo ou vai no meu particular que eu respondo lá com o maior prazer, tá bom? Tem formulário para responder daqui a pouco, não deixe de fazer. E é isso. Semana que vem mais uma aula do curso de vocês. Tá legal? Vamos torcer para logo acabar a pandemia e para vocês terem aula na sala de aula. E qualquer dúvida estamos à disposição. Tá bom? O professor Bruno agradece a participação do Altair, da Silvia, da Júlia, da Rosângela, da Alessandra e da Juscelie que participaram com a gente aqui agora. Grande abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Bom final de semana. Até terça que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.